Por que você procurou meu trabalho? Como é que eu posso te ajudar? Quais Na são os seus verdade, objetivos? Na verdade, assim, eu vi a minha esposa, ela teve uma consulta contigo, acho que foi começo do ano, se eu não me engano, e comentou como é que foi a experiência e tal, né? E ela entrou no trânsito? Não, ela não chegou a entrar. Ah, Não, que ela até pena. comentou, dentro, passou alguns exercícios pra ela, né? Eu até E um dia fiz um exercício desse que a doutora passou pra ela, sabe? ela não conseguiu nem com exercício, Não, com o exercício ela conseguiu ficar mais relaxada, assim, sabe? mas não Ela conseguiu ter conseguiu. imagem. Não. Eu Hum. fiz esse exercício também, eu consegui ter algumas imagens. Até fiquei meio assim, porque minha questão espiritual é um pouquinho mais afastada, assim, não é uma coisa que eu me preocupe ou que eu cuide Mas o da meu minha trabalho vida, não né? tem nada a ver com isso, né? Assim, não tem nada a ver com a questão espiritual. Hipnose Aham. é uma técnica, né, Uhum. profissional e ela independe se a pessoa acredita ou não acredita, se a pessoa é mais ou menos espiritualizada. Isso não interfere em nada, entendeu? Hipnose, ou você é suscetível à hipnose ou você não é. É simples assim. A técnica, ela é 50% do processo. O restante é como está a mente da pessoa. Se a pessoa entrega ou não, é o campeão de audiência mesmo, que a pessoa não passar o controle, ela quer muito, mas o inconsciente não avança para passar Uhum. com a ferramenta, ou a pessoa às vezes tem algum problema hereditário, alguma coisa que nem sabe, mas está lá na mente, que cria também o pano de fundo de escuridão, ou fez uso de medicamento, ou de droga, ou alguma droga sintética, enfim, tudo isso aí simplesmente Uhum. pode criar um pano que não resolve mais nada. Entendeu? A hipnose não pega. De cada pessoa uma reação, né? A técnica é uma e cada pessoa é um universo mental em si mesmo, Sim. né? Então é muito complexo a coisa, né? Assim que a banda toca. Eu gostaria de ter 100% de resultado, mas não tem. Até tem Uhum. um percentual acima dessa média aí, né? Na verdade, né? Que me permite trabalhar online e tal. Eu fui descobrindo isso ao longo dos 30 anos de profissão. Eu percebi que Uhum. tinha uma certa facilidade, uma série de coisas, mas quando o volume das pessoas que começaram a mudar o foco, que sempre trabalhei com terapia de regressão, memória e vida passada, quando começou a entrar na questão de outra origem, eu percebi que essas pessoas que têm outra origem, o processo é mais complicado, entendeu? Porque mesmo que tenha outra origem, tá, tudo bem, mas se eu já tiver muito humanizado, por exemplo, eu já tive aqui muitas vezes e não cumpri lá o que eu vim missionário fazer e tal, né, porque o Uhum. corpo falece, volta de novo, nessas vindas e vindas, eu vou gerando vínculo com os humanos e viro praticamente humano e vou me distanciando, e gosto, né, gosto de estar aqui e tal, e aí eu vou me distanciando do caminho de origem e da missão, e é livre-arbítrio, ninguém pode interferir, nem a própria linhagem, essas coisas ocorrem também, e aí às vezes a pessoa até sente ou percebe que tem alguma coisa, ou está buscando, às vezes nem tem nenhum tipo de experiência, mas sente que tem um chamado, uma coisa diferente, ela começa a buscar aqui e ali, mas se o humano já estiver muito distanciado disso, também não vai rolar. Eu vejo essa dificuldade, entendeu? E às vezes eu vejo a frustração na pessoa, porque a pessoa sente que tem alguma coisa a mais e de repente não rola. Por quê? Porque o humano já está muito na frente. E aí entraria em conflito. Se eu Uhum. gosto da vida humana e tal, eu já estou aqui, ainda que esteja ruim, mas eu já controlo, já sei. Se entra uma outra vida, vamos dizer, paralela, de repente, o ser humano, a cabeça do ser humano, a mente do ser humano, o lado emocional não está pronto para suportar. Uhum. E isso vai ser respeitado, porque ele não vai ser útil nem a ele mesmo, nem seu entorno, e muito menos vai cumprir o que veio aqui fazer. Uhum. Vai Sim. entrar em parafuso. Então, tudo Uhum. isso eu percebo que, além da técnica do meu trabalho, tem uma coisa maior que está vendo tudo isso. Entendi. Então é cada um no seu momento. Se tiver pronto, vai rolar. Se não tiver, não vai rolar. Então esse eu diria que é o lado metafísico da coisa. Sim, sim. Bom, Aham. desculpa, já falei demais. Então, vamos no seu objetivo, né? Na verdade, assim, o que que acontece? Eu sinto que eu tenho um problema, uma compulsão por comer muito grande, assim, sabe? Eu já tentei de tudo, dieta, N tipos de médico, tratamentos, até não tentei ao lado psicológico, assim, sabe? Eu cheguei a flertar, mas não tentei. Mas eu sinto que, assim, às vezes é alguma coisa que é uma vontade, não é uma fome, é uma vontade de comer muito grande, sabe? Que acaba Uhum. prejudicando, mesmo eu sendo uma pessoa assim que, querendo ou não, até por causa da minha esposa, eu acabei pegando gosto por esporte, a gente pratica corrida de rua e tal, agora iniciamos na prática de bicicleta. Então, às vezes eu sinto que essa minha compulsão prejudica outros fatores da minha vida, sabe? Acabar descontando muito a minha raiva na alimentação, sabe? Eu sinto que é algo que chega a
que é prejudicial. Então você é uma pessoa que o humor ele oscila para raiva, então certas coisas te tira do prumo. Exatamente. Alguém na família tem algum tipo de compulsão? A minha mãe, assim. Por comida também? Comida, mesma coisa. É, porque a compulsão, ela é um fator hereditário. E é um problema de saúde emocional. Não é um problema de saúde mental, mas é um problema de saúde emocional. Ou seja, uma vez compulsivo, sempre compulsivo. Por exemplo, uma pessoa que faz a bariátrica, por exemplo, às vezes está com excesso de peso. Essa compulsão, ela vai buscar em outra coisa. Vai transferir para outra coisa. Ou seja, compulsão é uma coisa que não tem cura, tem controle. Entendeu? Arrumar artifícios para que você possa controlar isso é importante. Normalmente é o perfil da pessoa ansiosa, mais estressada, perfeccionista, uma série de coisas que em algum momento tem que dar vazão em alguma coisa. E aí, ou eu vou para droga, ou para bebida, ou para comida, vou para o jogo, vou para compra, vai ter compulsão em alguma coisa. Entendeu? Eu tenho que extravasar aquilo de alguma maneira para me aliviar. Então, isso é um quadro, por isso que eu perguntei se tem na família, hereditário. Pode pular uma geração, vai bater no outro ali, uma vez compulsivo, sempre compulsivo. Agora, se não é isso, se eu não está na característica hereditária, eu posso ter adquirido, vamos dizer, essa compulsão, esse hábito, aí sim compensa ir num psiquiatra, fazer o exame para ver se não está com falta de lítio ou excesso de mercúrio. Isso é só psiquiatra que pode fazer, entendeu? Porque dependendo do seu falta um mineral ou ele está muito alto em outra escala, eu posso ser uma pessoa mais estressada, mais violenta, meu humor oscilar demais, uma hora eu estou super feliz, dali um pouco eu estou super raivoso, e às vezes é uma questão de falta de equilibrar, assim, não, mas eu vou lá, ele vai me dar os calmantes, não, isso não tem nada a ver com isso, é suplemento, mas só ele pode fazer isso. Por um tempo você vai consumir aquele tipo de suplemento que vai te dar uma normalizada. Quer dizer, o ser humano ele tem que entender também isso, que todas as reações que ele tem, nem sempre a coisa ou é hereditária ou é psicológica, às vezes é químico mesmo. Entendeu? Então vale a pena também fazer essa pesquisa, né? Que o psiquiatra vai fazer através do sangue e tal. Ele vê tudo isso aí. Ou um ortomolecular, né? Quem quer ir no psiquiatra vai no médico ortomolecular que vai fazer a mesma coisa. Ele tira um pedacinho do fio de cabelo lá e vai fazer essa pesquisa para saber. Muita gente sofre por depressão, às vezes toque, bipolar, tudo, e é por falta ou excesso de substâncias minerais. E é muito importante também ter esse feedback. Agora, também tem um outro lado, esse é o lado químico, o lado hereditário, e tem o lado emocional. Qual que é o lado emocional da compulsão? Eu posso ter sido um filho rejeitado. Eu falo assim, mas como assim, né? Minha mãe não me rejeita, não. Sei lá, desde o momento da concepção, vamos supor. Aí eu estou falando tudo em suposição. De repente, o pai e a mãe tiveram relação lá e não era para ter filho. Não era esperado aquilo. E aí aconteceu. Na hora que a mulher recebe ou acaba de ter a relação, fala, puxa, eu estou num período fértil. E agora? Eu vou engravidar e tal. Será que Aí já começa aquele medo. Automaticamente já tem a rejeição. Essa criança, ela vai receber isso aí. Ou durante a gravidez, de repente, a pessoa rejeita o próprio corpo ou não gosta de se ver grávida. Muitas mulheres passam por essa questão aí. Existe uma rejeição. Isso tudo é inconsciente. Não é que a pessoa seja do mal ou qualquer coisa. Essa criança vai pegar. Ou então, na hora que nasce, a mãe não dá o peito. Isso a criança vai levar como rejeição. Ou durante a vida, na criação, de repente a mãe fala, você não presta pra nada. Ou então você não vai dar em nada. Que tinha muita coisa antigamente nisso. Ou questões de bullying na escola por alguma coisa. De repente a pessoa se acha feio, se acha gordo, olheira de abano. Qualquer tipo de rejeição social pode fazer com que a pessoa desenvolva, pela carência emocional, a compulsão para levar coisas à boca. Tudo que eu levo na boca, eu estou tentando me autorrecompensar afetivamente. É como se o peito da minha mãe estivesse ali, entendeu? Então eu ponho, ou é comida, ou é bebida, ou é a droga. Tudo que eu levo na boca tem esse contexto das pessoas que se sentem, de alguma maneira, ou rejeitadas, ou são mais carentes afetivamente e tal. Também tem esse lado. Você vê quanta coisa que se pode analisar diante de um contexto que você está trazendo para mim. Até nesse contexto, acho que se encaixa um pouco mais com a minha relação até.
vendo por esse lado, sabe? De vez em quando eu sinto um pouco, assim, não que, nossa, eu não posso reclamar dos meus pais, mas sabe, são pequenas coisas. Eu sempre fui visto em casa como, é o vadio, é o que não estuda, sabe? Então tem a Sempre ver, né? Tem a ver o que eu tô falando pra você. É bem Sim, por sim. aí. Eu acho que se encaixa bem mais no meu contexto, na verdade. Porque às vezes a gente, né, vai no contexto todo para poder, a pessoa vai se autoanalisando nesse momento, né? E às vezes tem até a autorrejeição. Às vezes a pessoa não é rejeitada por ninguém na família, mas de repente eu não me aceito fisicamente, mas eu mesmo me autorrejeito, né? E aí eu vou tentar me recompensar de alguma maneira, porque eu não amo nem a mim mesmo, ninguém me ama, aquela coisa toda. Mas também isso é um perfil da própria pessoa, quer dizer, a maneira como você vê a vida é a maneira que você vê a vida. Não necessariamente que as coisas são assim. Ou ainda que fossem assim, se você tendenciasse menos para ser trágico, você viria a coisa de uma maneira natural, entendeu? Então, mas quando a pessoa tem um perfil mais trágico, vamos dizer assim, mais dramático, tudo que acontece ela exagera, porque ela é mais emocional. Então ela vê aquele contexto assim como se mais vitimizado mesmo. E é o perfil de cada um. Isso também acontece. Às vezes pais que têm vários filhos são criados de igual. O pai e a mãe bate, rejeita, o cara vai embora e fica bem na vida e esquece o passado e vai pra frente. Tem outros que ficam parados naquela situação e sempre com aquilo incomodando, como se a minha autovalorização estivesse menos. E aí, o que vai acontecer com essa pessoa que se sente rejeitada pela família ou em alguma coisa se sente menor? Ele vai ser um perfeccionista no trabalho, porque em alguma coisa eu tenho que ser bom. Para me convencer de que eu sou melhor do que eu acho que eu sou, ou para me autovalorizar. Então eu vou ser perfeccionista no trabalho. Muita gente vai até para síndrome de burnout hoje, que entra em parafuso, transtorno bipolar, enfim, uma hora dá um apagão, a pessoa cai duro, até a doença chegar no corpo físico. Ele vai chegar na mente primeiro, mas depois uma hora vai responder no físico. Então a pessoa que é controlador, perfeccionista, ele vai dizer, tem dor de cabeça, tem dor de estômago, vai desenvolver úlcera, mal de Parkinson, isso, aquilo. Tudo que é doença sem controle, ele pode desenvolver lá na frente. Por quê? Porque ele é um controlador. O corpo uma hora vai demonstrar o que está na tua cabeça, né? Lá na frente, com mais idade e tal. Então o corpo, ele sempre fala. Aí eu tenho que ser o melhor no que eu faço. Aí eu sou perfeccionista e tudo. E todo perfeccionista, na verdade, e aí acaba dando-se bem no trabalho, acaba tendo sucesso, mas a vida íntima, pessoal, aquela coisa, aquela insatisfação fica, e aquele sentimento de rejeição, alguma coisa assim, vai ficando dentro da pessoa. A pessoa não fica feliz com tudo que ela consegue no material, o emocional não corresponde, porque no fundo, a pessoa não se sente valorizada ou merecedora ou alguma coisa nesse sentido, e não fica feliz, não tem uma felicidade plena, porque uma está compensando a outra. Quando eu tenho uma área da vida compensando qualquer outra que seja, não está legal. Eu tenho que estar bem em todas as áreas, ou mais ou menos bem, pelo menos no equilíbrio, para não destoar uma coisa ficar tão perfeita e a outra não tão perfeita, ou a vida familiar, ou a minha vida sistêmica não está assim tão como eu gostaria, tão harmônica, né? Busca muito a questão do autoaperfeiçoamento, controle, do perfeccionismo, acaba que para o terapeuta passa a pessoa ser uma pessoa insegura. Sim. Porque aí ele tenta mostrar o revés da coisa. Bom, nessa questão, você quer ver a questão da compulsão, né? Que mais? Eu tenho um sentimento, assim, chega até a ser chato às vezes. Eu sou, às vezes, muito preocupado com a pessoa, sabe? Sabe quando você tá, assim, não tá um dia bom, você tá quieto, quer ficar quieto no teu canto e tal, tenho mania de insistir. Como é que você tá? Você tá bem? Tá tudo bem? Precisa de alguma coisa, sabe? Muita gente reclama hoje em dia que não tem, o pai, a mãe, o marido não dá bola pra mim, não sei o quê. A maioria reclama isso, e quando tem isso, reclama também. O ser humano é assim mesmo, é muito doido. Sei lá, né? Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais humano na nossa vida, né? Às vezes tem o meu momento de egoísmo, né? Eu acho que, dependendo da situação, é bom, mas, no geral, assim, a gente tem que ser um pouco mais humano, se preocupar um pouco mais com o próximo, né? Eu tento fazer isso, às vezes, não com a intenção que eu quero, mas não com o reflexo que eu quero que gere pra pessoa, né? Às vezes acaba sendo uma pessoa chata, inconveniente, em vez de ser uma pessoa prestativa e solícita, né? A intenção é boa, mas a abordagem não tá dando o resultado que você quer, né? Exatamente, eu tenho um pouquinho de problema como abordar, sabe? Porque eu falo sempre assim, tudo que a gente faz, porque também de bem intencionado o inferno tá cheio, né?
Sim. Se eu não sei passar a boa intenção, eu mais que vou criar o caos do que vou resolver, né? Exato. Então, não é o que eu faço, mas a sabedoria de como eu faço, que hora que eu faço, que momento que eu faço. Isso a gente vai aprendendo ao longo da vida, porque vai percebendo que vai fazendo e vai dando errado, você fala, pô, não tô ganhando nada com isso, não tá nem surtindo o efeito que eu queria e tal. Aí você vai modulando, né? Você vai administrando, vai modulando, até que vai chegar uma hora que você vai ter lá o seu padrão de excelência, vamos dizer, de atendimento. Às vezes apanhando muito mesmo, não tem jeito, né? Uma característica sua, né? Porque, puxa, eu sou tão bom, né? Eu quero passar só coisa boa para as pessoas e tal. E as pessoas meio que fogem dessa situação. E aí você não entende por que as pessoas rechaçam, então fica assim. Se eu sou tão bom, né? Mas é que as pessoas, principalmente os humanos, na questão da humanização, tá fazendo um caminho contrário, da desumanização, né? A coisa tá desse jeito. Se você vai chegar e trazer para uma realidade que ele não tá afim de ver, você se torna uma pessoa não grata, né? É triste isso, mas é verdade, meu amigo. Se você chega falando para a pessoa, olha, tal, começa a fazer aquele sermão ou fazer aquele tratado, porque a pessoa já vem com o tratado pronto, né? Sim. Fala tudo e tal, ninguém vai parar para te ouvir. Mas se você chega para a pessoa falando assim, olha, mas hoje me aconteceu um negócio assim, e no meio da história você enfiar alguma coisa, você chama a atenção da pessoa, porque pode prestar atenção, se em qualquer grupo que você tá, se você fala assim, mas você viu o que aconteceu com o fulano? Na hora que estão conversando, todo mundo viu, porque fofoca é coisa que todo mundo adora. É verdade. Então você precisa lançar a mão desse tipo de expediente, que a gente chama dentro da hipnose de rapport, tá? Curso, palestra, a gente faz isso, que você está trabalhando com o auditivo, o sinestésico e o visual. Então, quando você fala, olha, tal, o visual ele já olha imediatamente. O sinestésico, ele precisa ter as duas coisas. Você precisa dizer, olha, aconteceu tal coisa assim, mas aí ele vem junto também. E o auditivo, o que você está falando para ele tem que ser gostoso, tem que ser sonoro. Então, isso você tem que mesclar, porque você está na palestra, daqui a pouco você vê a pessoa assim, cruzou as pernas, colocou a mão no joelho, no queixo, assim, ficou parado, olhando, tal. Esse já foi. Já não está mais ali. Então, o corpo fala, então, e outras coisas, né, na palestra. E quando você percebe que a coisa está caindo, você lança a mão dessas, são técnicas, né, de linguagem, recurso e tal. Mas, a princípio é isso, você está ali, a pessoa não está te ouvindo, ou está num grupo, ninguém está te ouvindo o que você está falando, mas você viu que fulano escreveu não sei aonde, ou então, na hora você vira o centro da atenção. Aí você vai desenrolando e lá no meio você vai passando a mensagem subliminar ou alguma coisa que você queira, de modo que você queira passar o seu recado, mas você já tem a atenção da pessoa, né? Do que chegar e ficar falando assim, ninguém te ouve. Hoje em dia ninguém ouve, né? Olha, puxa vida, eu estava assistindo a tele ali, me chamou uma atenção, uma coisa me chamou a atenção. Pronto, a pessoa já vai parar para te ouvir. Porque será que ele viu que eu não vi? O ser humano é assim, né? Você tem que despertar curiosidade. Eu sou um pouco meio reticente com coisas, vamos dizer assim, vou colocar entre aspas, tá? Me desculpe, mas alternativas. Ouvindo o seu áudio e tal, se coloca em tal posição. Tá. E eu vi que eu fui começando a ver as coisas, assim, sabe? Deu mesmo quando eu falei, pera, mas eu tô conseguindo ver, mas como assim? E eu falei, vamos ver onde que vai. Até que eu cheguei numa imagem que tá emblemática na minha cabeça até agora, que é de uma visão seguinte. Eu vejo um homem com traços egípcios, assim, nariz grande, sabe aquele clássico, nariz grande, aquela barba, só aquele filetinho costeleta até o queixo, né? Um cabelo longo, assim, escuro, pele escura, uma túnica branca, um bracelete no punho, se eu não me engano era o punho esquerdo, bracelete, sim, bem adornado até, com algumas características, e aquelas sandálias gladiadoras, numa visão desértica, assim, não chega a ser um deserto de areia, mas é um deserto com ruínas, construções antigas e tal, sabe? Ruínas, assim, sabe? E eu fiquei muito emblemático com essa imagem, sabe? Porque assim, eu sempre associei sonho ou imagens ao que eu vivenciei no meu dia, meu cérebro acaba misturando e gera, por exemplo, um sonho maluco ou algo assim. Mas eu comecei a analisar e pensei, bem, eu não vi nada disso. Eu gosto muito de videogame, né? Não joguei nenhum jogo do gênero. Não sei como é que foi surgir essa imagem à minha cabeça. Até durante o áudio eu senti alguns arrepios pelo corpo, aquela questão que você fala, sinta-se a luz, realmente eu senti algo.
formigamentos nas mãos, os pés, eu tava bem relaxado. E eu fiquei muito, vamos dizer assim, encucado com essa imagem, sabe? Eu achei bem, bem estranho, assim. Eu tenho muito medo dessas experiências, digamos assim, fora, entre aspas, da nossa realidade, porque são coisas que muitas vezes a gente não consegue explicar materialmente. E eu tenho muito medo disso. Por exemplo, a morte é algo que, hoje em dia, eu tenho um controle muito maior. Eu tinha muita agonia do pensado pós a minha morte. O que vai acontecer depois que eu morrer? Hoje em dia eu tenho um controle, nossa, muito maior. Mas uma coisa que eu vivia sempre por antecipação era o medo da morte. Mas eu tinha um Puxa, medo e é que a eu única entrava certeza que a gente tem, né? Pois é, exatamente. Mas eu entrava em um pânico que, assim, era quase um ataque de pânico que eu tinha, assim, sabe? De faltar ar, ficar agoniado, tinha que levantar, tomar uma água. Hoje em dia não tem mais essa sensação. Então essas incertezas que eu acabo tendo medo e receio de, às vezes, até procurar entender o que é, sabe? Pois é, e é justamente esse tipo de conhecimento que te traz essa paz, porque você vai entender, mesmo no questão da terapia de regressão, que eu faço a pessoa conhecer o outro lado, se você vê que a vida não termina, né? Ela só muda de roupagem, né? Sim. E também você percebe como tem muito mais coisa além dessa materialidade, né? Desse mundo que você vive, e que com esses medos, né? Sem essas respostas, fica muito mais pesado, né? Do que quando você avança e acessa outras dimensões do pensamento, vamos dizer assim, você percebe que é muito tranquilo, né? Claro, ninguém quer morrer. Se a vida tá boa, todo mundo quer viver e tal. Mas você percebe que é tudo muito tranquilo, sabe? A força maior, o Deus, a fonte, criador, o nome que queira dar, ele é muito misericordioso. Então, uma pessoa, por exemplo, que vai morrer num acidente, ela nem vê. Ela, quando ela vê, ela já tá do outro lado. Na mesma conformidade, e continua tudo igual lá no outro plano do humano. E ela é tratada, é recebida, ela entende a situação. Eu pego muito caso aqui de mãe que perde filho em acidente, que faz esse contato através do meu trabalho. Eu não passo essa ideia justamente porque eu não quero trabalhar nesse nicho, porque isso é muito doloroso. Eu fazia isso mais lá nos anos 80, 90, acontecia muito. A pessoa vir, querer ter... Aí a pessoa se conforma, porque ela fala, puxa, ver a criatura na mesma conformidade, vai manter 25% do chama ectoplasma, né, que não tem corpo físico, mas tem essa estrutura, e vai se apresentar na mesma conformidade, vem, tem, olha, aconteceu, tal, isso, aquilo, tá tudo bem, é assim mesmo, e a pessoa tem um conforto tão grande, aquela mãe, aquele pai, né, que percebe que as coisas não mudam nada, só muda de campo, e que a afetividade, o amor é uma coisa que une as pessoas, né, são em qualquer dimensão, e justamente essa vida que dura tão pouco, né, mesmo que a gente viva 100 anos, é uma passagem, é muito pouco, seria muito pouco para qualquer ser na sua escalada evolucional viver, quer dizer, o plano da matéria é o plano mais ínfimo da evolução, vamos dizer assim, né? O que tem a estrutura da materialidade. E mesmo quando você morre e vai para a quarta dimensão, para o plano astral, o nome que queira dar, você continua seu plano de evolução lá e você volta para a materialidade, se você quiser, tudo é livre-arbítrio. Se você volta a querer encarnar, os que estão no plano do humano encarnado, aí eu estou falando de ser humano comum, são os que têm mais apego pela matéria e volta. E sabe que aqui é denso, já viveu, já sabe que aqui é denso, que a coisa vai pegar, mas gosta disso e volta. Pelo livre. Se não quiser, fica ali na quarta dimensão, evoluindo cada vez mais para passar para a quinta, para a sexta, e vai no campo de evolução e tal. Mas tudo é livre-arbítrio e livre escolha. Né? Terceira, quarta e quinta dimensão ainda são planos duais, de livre escolha. Quando o ser ascende para uma dimensão maior, ele já não tem mais livre-arbítrio, ele já não é ser ou estar, tudo é. Tudo é e já passa a ser um ser de luz e tal, vai trabalhar em outros planos. Então esse é o caminho da evolução, né? O apego, né? A pessoa apegada à matéria, apegada à vida humana, sofre muito, né? Porque ele sabe no fundo, que é efêmero, que uma hora vai acabar, pode durar 100 anos, como pode morrer dali 2 minutos. Não é dependendo de como que tá a sua escala ali, de como que acontece, o teu time, o tempo que vai ficar. Então, é uma conversa difícil, mas é um sinal de maturidade, né? Tem que ter maturidade espiritual, inclusive, emocional, tudo isso aí é importante, né? Porque senão a pessoa sofre muito. Eu pego muita gente aqui que tem muito medo, nem dorme com medo de morrer. Eu tinha isso. Eu tinha de estar dormindo. Mas é muito viver no inferno, não é verdade? É horrível. Você tá sentado assim, de repente você pensa assim, puta, um dia eu vou morrer. E o que vai... Não é o fato do morrer, o fato
o que é depois. É céu, inferno, é nosso lar, é virar adubo para plantar árvore em cima? 10, 20, 50 vidas? Não tem uma resposta, sabe? Eu não sei se pessoas Por que são isso muito que você tem que viver o que você tem agora, que é o presente. Você não tem outra... É o que eu decidi fazer, eu não penso mais nisso. Exatamente. Tem que viver cada dia o seu melhor dia da vida. Né? Como se for o último mesmo. Aí você vai levando. Eu escuto muito minha esposa falando dessa questão da... Agora que ela conheceu o trabalho de vocês na vida após a morte e tal, né? Ela comenta bastante isso comigo e a gente acaba conversando sobre esses assuntos, mas o meu lado espiritual é um pouco... E esses assuntos é um pouco trabalho em mim, sabe? Por um lado, até por questão de medo, sabe? De às vezes, sei lá, ver alguma coisa ou entender alguma coisa que eu não queria entender, enfim. Então, o trabalho ele vai ser, você quer fazer o trabalho de terapia regressiva, né, de hipnose regressiva, na questão de autoconhecimento mesmo, entender a coisa da compulsão, talvez a insegurança, mais alguma coisa que você queira também? Não. Só isso. Você não tem interesse nenhum de partir para outro lado, assim, de outra origem, essas coisas, não? Ah, sim, se eu conseguia ter esse contato, aí sim, mas assim, não que seja uma coisa que eu sinta que seja essencial para minha vida, entendeu? Tá. Você não tem esse sentimento. Isso, Tá. isso, seria melhor colocar dessa forma. E também nunca teve nenhum tipo de experiência, quer seja acordado ou dormindo, viu alguma coisa, teve algum insight, alguma coisa nesse sentido? A única experiência que eu tive foi aquela que eu comentei contigo, quando eu fiz o áudio ali, né, e tive essa visão que ficou muito marcante. Aí você fez vida passada, tudo bem. Normal, né? No plano do humano, né? O humano tem terceira, quarta dimensão, vida passada e tal, mas vida fora do planeta, não, isso não interessa. Não, nunca. É porque eu tenho duas formas de fazer o trabalho, né? Eu vou trabalhar com a terapia de regressiva apenas e tão somente, a regressiva vida atual, vida passada, e não entro no mérito de outra origem, nada disso. Ou quando eu trabalho a outra origem, aí eu tenho que ser mais específico, eu tenho que me aprofundar mais, entendeu? Entendi. O trabalho da hipnose regressiva, no meu caso, eu trabalho com hipnose sob comando e com tela mental. Ou seja, você vai ver um filme onde você é o protagonista e vai trazer a história para mim. Antes disso, temos os dois relaxamentos. Tudo começa no relaxamento do corpo físico. Se você vai aceitar meu comando ou não, é nesse relaxamento que vai acontecer no primeiro. Na verdade, hipnose independe de relaxamento. Não precisaria de relaxamento. Se você é suscetível, bastaria eu falar algumas coisas para você, dar um comando, você entraria no transe. Mas a questão de ter os relaxamentos é justamente por ser online, para ir acalmando essa parte maior do cérebro, que representa 95%, que é o inconsciente, a gente não sabe a quantas anda. O nível de autossabotagem, zona de conforto, as crenças, os paradigmas, se esse cérebro ele vai entender essa linguagem do que vai ser feito agora e vai dar passagem. Lembrando que esse é o grande campeão das pessoas que têm dificuldade. Por quê? Porque eu vou mexer na parte mais profunda do cérebro, e isso é cérebro, isso são registros. A tua mente subconsciente, ela está lá na parte, falando a grosso modo, lá atrás no cérebro, para trazer para o córtex pré-frontal, eu tenho que dar uma volta no teu inconsciente para que eu possa, através da chave de acesso, é a chave que vai abrir a caixa preta. O subconsciente vai trazer para a consciência aquilo que você está pronto para ver. Então, nada que vem para o consciente é algo que você não esteja preparado para ver. Se não estiver preparado, ou o seu cérebro entender todo o seu mecanismo cerebral emocional, entender que você não está pronto, vão entrar os mecanismos de defesa psíquica e bloqueia tudo. Simples assim. Então, nada que vem para a consciência é algo que vai atrapalhar a sua vida, ou que você não vai saber conviver. Como eu sempre digo, não seria terapia, seria tortura. Então, tudo que vem no intuito de fazer com que você dê um salto a mais na tua evolução, que você entenda algumas coisas que está acontecendo na tua vida e que pode não estar harmônico. Então, o subconsciente ele só traz aquilo que vai ser ganho, que vai fazer você dar uma mudança, um upgrade na tua vida e não o contrário. Por isso que muitas pessoas também não acessam por justamente não estar pronto ainda, não chegou a hora, e a busca é assim mesmo. Mas mesmo passando
pela questão de vida passada e conhecer outro plano, você vai ser recebido e ter orientação dos guardiões do local, ou os mentores, aquele que vem receber nesse plano de luz, né? Tudo que passam por exemplo, experiência de quase morte, conhece esse trajeto. Quer dizer, a pessoa está ali, ou numa cirurgia, ou num acidente, de repente ela se vê indo nesse túnel de luz do outro lado, chega lá, ela vê lá esses seres que são os guardiões que vão receber e fala, volta, volta que não é hora. Aí a pessoa volta de novo. Então, a pessoa sabe como é isso já é comprovado pela ciência e pela terapia a mesma coisa. Você vai ter esse caminho de luz, lá vão te receber. Se vai abrir no teu processo hoje, vamos supor que você consiga fazer vida passada, passar pelo falecimento e tal, e abrir esse túnel, eu não sei se vai abrir. Isso não é uma coisa que pode ou não pode acontecer, entendeu? Não é para todo mundo que abre. Às vezes não, a pessoa morreu, faleceu, vê o corpo ali estendido, é a hora que eu vou fazer a limpeza dos lixos emocionais, no caso de vida passada, né? Por quê? Porque você está fora do corpo, o seu entendimento ele é muito maior. Se você já tem uma compreensão dimensional maior, você consegue liberar todos aqueles lixos, entendeu? E fazer a limpeza, é uma limpeza muito mais eficaz. Dali para lá, se vai abrir o túnel ou não, se vem alguém te receber ou não, eu vou dar o comando, mas não sei se vai acontecer. E se acontecer, é um ganho muito legal, porque você vai poder perguntar sobre sua vida pessoal, profissional, familiar, se vai ter filho, isso, aquilo, tudo isso eles vão te responder. Acelerada no seu processo aí, né? Mas também não sei se acontece. Se não acontecer, eu trago de volta, é renascido, renovado, fez a limpeza, vida passada, liberou tudo, tá tudo entendido, resolvido, pronto, já fez um renascimento. Se for, como eu disse, na vida atual, em algum momento da infância, adolescência, alguma coisa que aconteceu e que você não lembra, o seu cérebro gerou um apagão, mas o fato da pessoa esquecer o acontecimento não quer dizer que esse acontecimento não está atrapalhando a sua vida, entendeu? O subconsciente ele também vai trazer essa memória para que a gente possa junto fazer essa limpeza de entendimento e liberar. Tudo que você traz do subconsciente para a consciência, você está liberando a tua caixa preta, o teu arquivo natural, a tua bagagem, porque essa mente subconsciente, ela é uma mente que, diferentemente do consciente, que é o que eu gosto, que eu quero, se eu acredito ou não, se isso, se aquilo, eu filtro, e essa filtragem vai alimentando o meu inconsciente. Eu não tenho consciência, mas é aquilo que está alimentando as minhas crenças, os meus paradigmas, e a minha mente consciente e inconsciente se transforma na minha persona, que é a minha defesa pessoal, social, é aquilo que eu apresento para todo mundo e às vezes para mim mesmo, e que de repente não sou eu. Por quê? Quem sou eu está no subconsciente, está ali nessa mente que não julga nada, não aceita nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de filtro, ele apenas arquiva tudo. Todas as minhas existências, em qualquer linha de tempo, é a minha biblioteca natural, onde está em compartimentos até os registros de todas as minhas existências, e ali estão as respostas para tudo, de quando, onde, como e por quê. Está tudo ali. O ser humano ele não tem mais essa capacidade de acessar essa mente, porque ele criou a persona, quer dizer, desde que eu nasço, eu vou entrar numa família que vai me formar daquele jeito, naquelas crenças, eu vou para a escola, vou aprender aquilo, eu vou me formando aquele ser, e aí eu não acesso mais essas minhas informações importantes, que eu tenho direito, mas que ficam fechadas para mim, e eu passo, às vezes, as pessoas passam a vida buscando as respostas, fazendo perguntas, e com pergunta a gente não chega a lugar nenhum. Nós precisamos acessar essa caixa preta, que está tudo ali. Como eu não consigo mais sozinho? Eu optei por uma ferramenta, escolhi a hipnose, quem comanda a hipnose é a Cássia, e meu inconsciente agora tem que aceitar isso, para que ela possa fazer essa passagem e trazer. É muito importante que você se abra para a experiência, porque uma coisa é querer passar pela experiência pelos 5% do consciente, outra coisa é se permitir passar pela experiência. Agora é hora de você vir junto comigo, para que a gente seja uma única mente, com um único objetivo, que são os seus objetivos, e é nesse sentido que eu vou. E você precisa estar junto comigo, permita, né? Agora é hora, sim, de colocar isso em prática, você está na mão de quem sabe o que está fazendo, então é acreditar nisso e se permitir. Como está agora? Vê o rosto? Sim. Como é esse rosto? Magro. Barba grande. Nariz grande. Olho escuro. Agora, o que transmite o olhar? Cansado. E você, olhando para os seus pés, você continua com essa mesma sandália? Sim. E aí, com esse sentimento, nesse lugar de cansaço, você está indo ou está voltando de algum lugar? Indo. Onde você está agora? Construção, obra, templo, pedra. Então, você está indo para essa construção e você trabalha também na construção, por isso que você está cansado?
Aham. E quantos anos mais ou menos você tem aí? 45. E tem mais pessoas que fazem esse trabalho junto? Muitas pessoas. Então é um templo grande. Sim, bem grande. E é feito de pedra, você disse? É, pedra. E como sobem essas pedras? Uma empilhada, cachada, uma em cima da outra. Esse cansaço que você tem é só do fôlego ou o físico também já está prejudicado? É físico. Ó, tem algum lugar que doa? As costas, muito peso para carregar para obra. E você trabalha muitas horas, muito tempo? Sim, E é um trabalho que você faz para é remunerado? Você ganha alguma coisa de subsistência com isso? não, trabalha para não morrer. Então é uma coisa escrava. É isso, É uma troca. é isso. Tem alguém que manda? Como é que funciona? Tem, obedece. É homem ou mulher? É homem, E ele é uma pessoa justa ou é uma pessoa tirana? não, mal. Maltrata todo mundo. Aham, E você é sozinho ou tem família, familiares? sozinho, mulher, morreu. Ah, você tinha uma companheira e ela morreu. É, E faz tempo que ela morreu? faz causa da doença, Que doença? diarreia, febre, cama. E você tinha filhos com ela? Não, filho, não. Tá, e aí você ficou sozinho e agora trabalha direto aí para sobreviver. É, trabalha. E você tem algum momento que você descansa? Sim, noite, Ah, não. descansa. Se alimenta bem ou não? Não, muita fome, sede, muita sede. Quer dizer que não tem água no local ou esse que comanda tudo não dá nem comida e nem água? É, dá, mas é pouco. Você está muito magro? Aham, Debilitado mesmo por falta de comida, de se alimentar, não é isso? aham, E sente solidão, tristeza, aham, sozinho. acha que a vida tá muito dura para você. Tá ruim. Você pensa ou em algum momento tirar a sua vida? Não, fugi. Você pensa em fugir. Aham, E fugir para onde? longe. Mas tem como fugir? Não, não pode. Seria capturado. Aham, Passa frio também ou não? não, muito quente. E que dá mais vontade de mais sede, né? Aham, De 1 até 5, vamos passar 5 anos, você vai se lembrar de tudo e vamos ver o que muda, se muda alguma coisa. 5. Onde você está agora? puxando um carrinho com pedra. Continua o mesmo trabalho. Aham, braço quebrado, Braço direito ou esquerdo? esquerdo. Braço esquerdo quebrado. É, ai, sede. O corpo está mais debilitado então, né? Aham, Mas não mudou nada. mas A vida não mudou nada. obra quase pronta. E essa obra é para quem? Pro Deus, Que Deus. nunca vê roupa brilhante, grande, com barba no queixo, forte. Então esse templo está sendo feito para esse Deus. É, cara de cachorro, ele tem escuro, ele. Ele é escuro. E você já viu ele, vê ele então. Você consegue É. ver? Tá. Aham, E que lugar é esse que você está construindo esse templo? deserto. E você É. sabe como chama o local? Não, não sou daqui. Como é que você foi Não. parar aí? Você foi capturado? É, capturado. Eu sou escravo? É, escravo. É, eu apanho chicote, bato nas costas, dói, sede. Tem que terminar a obra, tem que terminar. Tá, esse é o objetivo da sua vida aí. Agora é. Apesar de tudo que você passa, da fome, da sede, do cansaço, você faz essa obra como se fosse de vontade, assim mesmo? Você acha que deve ou é uma coisa obrigada?
Obrigado. Obrigado. Tá? Você nem acredita muito nisso. Não pode. É só pra não apanhar. Ok. E todos que vivem aí, vivem igual. Aham. E esse Deus que tem cara de cachorro, as pessoas que vivem nesse lugar acreditam nele, fazem reverência. O que ele faz de bom? Sim, ele é Deus que cuida dos mortos. Homem em roupa longa o venera muito. Homens de roupa longa ó, que faz reverência a ele. É, São os que comandam essa obra. isso. Tô cansado. Agora, eu vou contar de 1 até 3, vamos caminhar direto para o momento da sua morte aí, para ver como é que foi. Você vai se lembrar de tudo que aconteceu antes. Vamos lá. 1, 2, 3. Como está agora? O que está acontecendo? Tá caindo do alto, caindo, caindo. Caiu do templo? Tô caí. Você perdeu as forças e caiu. Sem força. Ai, dói tudo. Teve algum lugar que saiu sangue, alguma coisa assim? Cabeça. Ai, dor na cabeça. Ai. Vou contar de 1 até 3, você já vai estar fora do corpo, vendo o seu corpo aí. Vamos desligar. 1, 3. Como está agora? Vê o seu corpo? Aham. E olhando para ele, que reflexão que você faz aí dessa vida? Sofrida. Muita dor. Fome. Muita fome. Ai, sede. Bom, não teve muita opção, né? Não teve. Por que sofrer assim? E você entende que tudo aí aconteceu nessa vida, né? Aham. Você é capaz de perdoar quem fez você sofrer tanto assim? Não. Então, mas para que você evolua, para que você não traga esses sentimentos mais para a tua vida atual, é muito importante você liberar e perdoar. Você consegue? Porque senão você vai repetir. Difícil. Eu sempre trabalhei certo. E nunca. Mas a época era assim mesmo, as pessoas não tinham compreensão. Entende isso? Acho que sim. É importante para que você perdoe essa pessoa para ela seguir o caminho, ou essas pessoas, e para você seguir também, porque você está trazendo a compulsão da comida justamente por essa questão. Você entende isso? Aham. Eu tenho fome. Mas Sempre. agora você já se desligou, esse sentimento vai ficar aí, tá bom? Você está só relembrando, você só está relembrando. Aham. É capaz de perdoar quem te fez passar por tudo isso? Acho que sim. Vou trazer o representante à tua frente, seja o seu algoz, quem foi, para que você diga para ele que você o perdoa, que você entende que aquilo fazia parte daquela época. Vamos lá. Como está agora? Vê? Vejo. E como ele é. Alto, sem cabelo, nariz grande, maquiagem, tinta no olho, chicote na mão e uma espada torta. Agora eu quero que você, olhando para ele, independentemente se aceita ou não, você vai dizer para ele, eu te perdoo por todo o mal que você me fez. Eu te perdoo por todo o mal que você me fez. Perdoo. Não era certo, mas eu perdoo. E ele como recebe? Sério, lança a cabeça pra cima e pra baixo. Diga para ele, você pode seguir o seu caminho, porque o que você fez comigo não vai determinar a minha existência daqui para frente. Eu vou fazer diferente. Você pode seguir o seu caminho. Eu agora vou fazer diferente na minha vida. Agora, eu quero que você entenda que esse sentimento de escravidão, de subserviência, de falta de comida, de água, essa solidão, fica tudo nessa vida e você entende isso?
Entendo. Aconteceu aí e fica aí tudo aí. Você não precisa trazer para a tua vida essa escassez e não precisa mais ter compulsão por comida, com medo de passar fome ou qualquer tipo de necessidade. Isso é remanescente que você vem trazendo. Fica tudo aí, você entende isso? Acho que sim. A sua vida hoje não tem mais isso. Hoje você se alimenta bem, não falta nada, tá tudo bem. Mas o sentimento está em você. Por isso você busca comer para poder superar essa falta que você teve. Mas não precisa mais, você entende isso? Acho que sim. Fica tudo nessa vida, esse sentimento. Você vai esquecer tudo. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai deixar todo esse sentimento ruim, essa coisa toda, inclusive a queda que você teve, o traumatismo na cabeça para não repetir, porque a história tendencia a repetir. Fica tudo aí, você entende isso? Medo de morrer. Fica tudo aí, porque foi uma vida difícil. Mas ela não vai se repetir, porque agora você se lembrou e liberou tudo e vai deixar tudo aí, entendeu? Entendi. Então vamos lá, agora tudo clarificado, tudo limpo, todo esse lixo emocional trazido e liberado, entendido e resolvido. Eu vou contar de 1 até 3, você vai esquecer-se de tudo isso aí, retirando da sua vida. Vamos lá. Agora você é renascido, é renovado, livre desses lixos emocionais. Como está agora? Vê a luz? Sim. Você é renascido, renovado, limpo. Agora, eu vou contar de 1 até 3 para ver se nesse plano alguém vem te receber. 1, 2, 3. Como está agora? Vê alguém? Sim. Como é? Alto, dourado, rosto quadrado, homem, barba, olho verde, barba bonita, trança, anéis. Quem é você, senhor? Não entendo. Você pode responder as minhas perguntas assim? Não? Por que não? Às vezes não é ele que vai responder. É o outro. Mas eu não tô pronto. Por quê? Então tem mais coisa para você saber, mas você não está pronto. Falta preparo. Ai, que tipo de preparo? Eu preciso estudar. Eu não estudo sobre isso. Ele falou. Isso o quê? Sobre os planos. Sou muito leigo. Isso. Entendi. Você não acredita em outros planos. E aí ele não tem como levar você mais além. E que você precisa estudar mais sobre isso. Esse lado da vida, tô abandonado, sem preparo. Ele disse que eu preciso me preparar para poder ter as perguntas respondidas. Ele é alto, é porque eu não aceito a morte. Eu não aceito a morte. Pergunta para ele então se ele pode mostrar alguma coisa aí desse plano para você ver como funciona desse outro lado. Se você tem algum parente falecido? Eu posso ver como é desse lado desse plano? Tem algum parente meu? Aí ele falou que tem, mas não é passado. Sim, da vida atual. E você pode ver? Posso. Vou comandar para chegar à sua frente. 1, chegando até a sua frente esse falecido da vida atual. 2, 3, como está agora? Vê? Quem é? O vô. É meu vô. Ai, certeza que é ele. Pode olhar no olho e ver o que ele diz na tua cabeça. Pode matar a saudade, pode perguntar para ele. Ele também pode responder suas perguntas. Ele falou que tá tudo bem. Só que ele se sente muito preso a nós. Que a gente se preocupa
demais com ele ainda. É ele, eu sei que é ele, porque ele só tinha um dente na boca quando morreu. Ele tá bem. Ele tá bem, mas se Sabe? sente aprisionado porque vocês não param de pensar nele. Você vê como que as coisas não desligam, então precisa levar essa informação aí. Nós não, mãe, não se desliga. O que eu posso falar pra mãe? Ela não aceita a tua morte. Ele falou pra ter calma, porque cada um tem o seu tempo, que ela vai conseguir alcançar o tempo dela. Ele tá como ele tá bonito, sapato, calça, camisa social, de bigode. O corpo do enterro não tinha bigode. Agora ele tem cabelo espetado. Ele não tava com cabelo quando tava no caixão. Ele fala que é pra gente seguir a vida, que ele está se tratando ainda. É bonito onde ele tá. Um campo verde, casas no futuro. Tô cansado. Tá bom pra você? Podemos voltar? Tá bom. Eu vi que ele tá bem. Pera, tem mais uma mulher junto? Quem que é você? Eu não consigo ver. Tá vindo com meu vô. Quem que é você, mulher? Eu vejo loira, cabelo curto. Não é alta, é baixa. Acho que é a minha tia que faleceu. Mas eu tô vendo bem ela. Tem o meu vô, mas Procure olhar bem no rosto dela, no olho, e ver o que ela diz pra você. eu não tô conseguindo ver. Então acho que não vai ter diálogo mesmo. Acho que a amostragem é só para você ver que a vida continua. Então se despeça deles, agradeça seu avô, fala que você vai ficar tudo bem, que você vai apoiar a sua mãe nesse momento. E para que ele fique bem, que você também tá bem, vai ficar todo mundo bem, tá bom? Posso te dar um beijo? Pode. Eu vou dar um beijo dele. Ele abraçou meu forte. Ele sempre teve a mão forte. Tchau, vô. Tchau. Então tá bom. Agora eu vou contar de 5 para 1. Você vai voltar à sua realidade atual, ao seu corpo físico, à sua vida atual e não vai abrir os olhos sentindo-se bem. 5, 2, 1. Abre os olhos, se mexa. Tá tudo bem com o corpo? Dolorido. Muita claridade. Aí é um choque de realidade. Mas mantenha o olho aberto para o corpo ir voltando, encaixando, tá bom? Tá bom. Gostou da experiência? Nossa, parece que eu fiz uma prova, uma maratona que a gente faz, que termina muito cansado, assim, sabe? Nossa, também carregar pedra, né? Nossa, eu vi meu avô, cara. Que massa. Ele tá melhor do que quando ele faleceu. Mas ele tá num plano melhor, né? Ele ficou 4 anos debilitado, ele não falava mais com a gente. Só que ele reconhecia a gente, sabe? Ele olhava assim e falava, oi, vô, quem que é? Ele falava assim, bem sofrido, assim, mistura de medo com felicidade. Que loucura. Falei, né, meu amigo? Não tem nada a ver com acreditar, não acreditar, ser mais ou menos espiritual. Quem está pronto, está pronto. Quem se entrega à experiência, se entrega, independentemente de se acredita ou não, se tem medo ou não. O medo, mas o medo pode impedir. Não, o medo não. O medo não impede nada, não. Para hipnose, não. Né? Entendeu? Se o cérebro na hora aceita o comando, pronto. Com medo ou sem medo, você vai do mesmo jeito.
Essa mulher que tá do lado dele, será que era uma tia minha que faleceu no passado? Eu não sei, né? Porque você não Sabe? conseguiu ver o rosto dela, né? Zé, Não tem como. Pode ser que seja, pode ser que é aquilo que eu falei. foi bem traumático a parte dela, sabe? Assim, a gente... Às vezes assim, ela esteja num processo de tratamento ainda, e aí eles não permitem o diálogo, só mostra, mas não permite ainda porque ela não tem permissão ainda para fazer esse encontro, entendeu? Mas se tem, vem, como veio o seu avô, aí já, às vezes já o tratamento foi mais tranquilo dele, né? E Uhum. ele já está recuperado, aí consegue vir estabelecer o diálogo. Mas vamos voltar para você, né? A questão, você entendeu por que você tem compulsão pela comida, né? Entendi. Sim. Porque Então, tem sem como, né? é um ponto que a gente não falou lá, porque nós falamos do lado emocional, que é justamente para não influenciar, né? Que pode ser hereditário, né? E pode ser por problema de rejeição e tal. Mas também pode ser por acontecimentos de vida passada. Porque se a gente fala isso, né? Parece sempre que está induzindo a coisa. Então, teve um momento, quer dizer, você está trazendo e estava trazendo isso para a tua vida atual, comendo, 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 porque você passou muita fome, sede, fome, muita necessidade, muita escassez, né? E muito sozinho, né? Muito. E hoje você busca essa coisa da interação com as pessoas, do diálogo, de conversar, e tudo, porque é tudo que você não teve, né? Numa solidão, você busca desesperadamente, vamos dizer isso hoje, né? Essa socialização, essa coisa de estar junto e preocupado com todo mundo e tentando ajudar, porque é aquilo que você queria ter naquele momento e não teve. A questão do trabalho também, essa perfeição do trabalho também, porque às vezes eu tinha que ser perfeito no trabalho para morrer. Exatamente, para não morrer. E você trouxe Né? tudo isso. Então agora é uma libertação, meu amigo, porque a tendência agora é você, sabe, desencanar disso. Pode, a qualquer momento, tentar repetir isso de novo? Pode. Se a vida, ela é um teatro, onde você é o protagonista. A sua vida, você é o protagonista. Você vai fazer dela ou uma tragédia ou uma comédia. Sim. Então, quando a gente parte para o dramático, tudo que vem na nossa volta acaba dramatizando também. Os atores vão fazer a encenação junto comigo. Né? Então, essa dramaticidade que você trazia, porque foi uma coisa sofrida, se você perpetuar isso, você vai repetir os sentimentos, mesmo tendo consciência. Entendeu? Mas a tendência é libertar, porque tudo que a gente quer é se libertar. E a partir de agora, e mais os dias que vêm ainda, você ainda vai ficar muito com a mente lá e cá, e tal, uma série de coisas, até uma hora que tudo vai começar a fazer muito sentido, e a sua vida, você vai encontrar uma paz muito grande, e aí sim, com tudo que você acessou agora, quem sabe, principalmente levar a paz para sua mãe também, ver que a vida não termina, pelo contrário, aqui é mais sofrimento, tanto é que ele sofreu pra caramba, né, como você falou, Sim. E lá não tem sofrimento, lá tem cura, é diferente, quando a pessoa entende, né, logicamente. Pode continuar também tudo igual, porque pelo livre-arbítrio pode continuar se martirizando e fazendo drama, como eu estou falando. Só que lá a compreensão é maior. Na mesma hora, a compreensão já é dimensionalmente maior. Então, a pessoa tem muito mais condição de se recuperar, de melhorar, de ter entendimento, que aqui no denso, no plano da matéria, não tem. Entendi. Agora, é importante, como ele diz ali, que você se interesse um pouco mais para essa coisa da espiritualidade, né? Nós não somos só matéria, né? Que você acredite que exista essa dimensão maior aí, porque para não ficar tão... Porque de repente você quer ser humano, mas o humano faz parte, né? Do humano também é essa divindade. Porque se ficar só muito na racionalidade, você não consegue passar o seu recado para as outras pessoas, entendeu? Porque não vai mais além, né? Não tem aquela coisa do sentido mais amplo, da plenitude, né? De tudo, entendeu? Não é se ligar à religião, nem uma doutrina, não. É entender que tem uma força maior que rege tudo isso, né? Tem algo, né? Entendi. Tem certeza. Tem uma inteligência universal, tem uma coisa maior que rege tudo isso. Entendi. E que é perfeito, né? Essa perfeição é o que a gente busca, mas não é perfeição só no trabalho, nisso, naquilo, nas coisas concretas. É na plenitude mesmo, né? Entendeu? Até porque você quer ter filho. E amanhã ensinar isso pro seu filho, né?
Porque Sim. viver só a vida da matéria é muito pequeno. Para qualquer tipo de linhagem é muito pouco. E o ser humano também é uma linhagem, é uma origem, é uma raça. Ou seja, não há só que vai nascer, crescer, estudar, correr atrás do dinheiro, casar, ter filho e morrer. O propósito da existência não é isso. A gente tem que fazer alguma coisa maior, até para ver se o planeta Terra sai desse marasmo que se encontra, não é? É verdade. É verdade. A gente pode ser útil. Posso colocar um trechinho lá no YouTube sem te identificar? Pode, sem problema. Sem me identificar, sem problema. Um grande abraço, viu? Obrigado, tá? Tá. Tchau, tchau. Tchau, Bom. tchau.